Bom dia a todos que fazem parte do canal. Hoje temos um vídeo que vai ser bem interessante no sentido de que vai abordar um tema meio histórico, né? Um tema um tanto quanto histórico, que é a questão da ideia do juízo investigativo que trata dos adventistas, da questão do juízo final, né? O calendário de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso. Realmente Deus está julgando alguém no céu agora nesse momento? Já começou o juízo final? O que a Bíblia vai abordar sobre isso? Dentro desse tema, é claro, a gente vai usar como quem mais realmente prega essa ideia do juízo investigativo é a Igreja Adventista. Nós vamos abordar a partir de usar alguns objetos, né, de estudos adventistas para mostrar sobre esse assunto, né? Mas afinal, o que é o juízo final segundo a Bíblia? O que é o acontecimento da expiação segundo a Bíblia? Bem, antes de tudo, é importante que você entenda, eu sempre abordo isso, que você veja nos vídeos anteriores do canal sobre como estudar a Bíblia, a questão da lógica bíblica, para que você raciocine pela lógica e não siga sempre pela aquela via ideológica das instituições que não deixa você raciocinar sobre o tema. Quando nós formos abordar o tema, eu vou mostrar algumas coisas, é importante que você esteja com a mente atenta às pequenas palavras que dão um indicativo do que realmente a Escritura está falando. Muito bem, em primeiro lugar, os acontecimentos da história estavam classificados, determinados, dentro das festas judaicas. As festas judaicas eram festas escatológicas, apontavam para o futuro, né? Você vê, por exemplo, que a Páscoa era uma festa que apontava a vinda de Jesus como o Cordeiro Pascal, né? Então eu vou fazer um breve resumo sobre isso aqui e depois nós vamos fazer algumas perguntas e meditar dentro desse assunto. Então, para interagir melhor, vamos colocar os assuntos aqui, né, sobre as festas do santuário. Elas deveriam ocorrer num tempo determinado, elas não poderiam acontecer em qualquer data. Como aniversário, né? Você nasceu no dia 23, você tem que comemorar no dia 23, é uma data fixa. É por isso que elas eram chamadas de festas fixas, elas tinham que cair naquela data. Então havia um tempo determinado para acontecer, né? Certo momento chegaram para Jesus e perguntaram se ele ia a Jerusalém. Ele falou assim: ainda não chegou a minha hora. Então havia estava determinado com o tempo exato. Deus sempre trabalha com ordem, organização, então ele determinou os tempos, as datas, tudo deixou organizado. É interessante isso porque quando você analisa a primeira vinda de Cristo, havia profecias que indicavam a primeira vinda dele. Aquela profecia de Daniel, das 70 semanas. Os magos sabiam sobre a estrela baseado na profecia de Balaão, né? Então tudo estava de acordo com o que havia sido profetizado. Então, na festa do santuário, havia tempo determinado para acontecer. Isso está lá em Levítico 23:4, Números 9:2 e Êxodo 13:5 e Sofonias capítulo 2, verso 2. Né? Cada festa apontava para um evento literal no futuro. E algumas já tiveram seu cumprimento literal, né? E é isso que vamos ver, né? A primeira festa, a simbólica, era a festa da Páscoa. O que a Páscoa ela apontava, né? Ela era a morte do Cordeiro, né? Lá em Levítico 23:6, Números 9:5 e Números 9:28-16, mostra a festa no tipo, né? O que ela representava, o que ela apontava, o que era feito ali, né? Aí você vai para o acontecimento futuro dela, né? A Páscoa, que é a morte de Jesus, o Cordeiro Pascal. Aí você encontra isso em Mateus 26:2, João 19:14, 1 Coríntios 5:7. Veja, Jesus morre exatamente na Páscoa. Ele não morre na festa do Pentecoste, ele não morre na festa das primícias, ele morre exatamente na Páscoa. É importante você atentar para isso, porque você vai ver ao longo desse estudo. Ele morre exatamente na Páscoa. Ele não poderia morrer noutra data, porque aquela festa era fixa, apontava um evento fixo que deveria acontecer naquela data determinada. Então por aí você tira que a primeira festa aconteceu exatamente
como estava escrito que ela deveria acontecer, na data exata. Jesus veio exatamente para morrer numa data específica, que era a Páscoa. A segunda festa era o pão ázimo, os pães ázimos. O pão sem fermento, ele tinha uma representatividade, né? Você vê que, por exemplo, lá no templo estava o pão, né? Que era colocado lá, aquele pão era sem fermento, o pão dentro do santuário representava, Jesus falou, eu sou o pão da vida, né? Então, a festa do pão representava ali, né? Está lá em Levítico 23:6, Números 28:17 e Josué 5:11. Qual é a representação futura, né, que aconteceu desse evento, né? Era a representação do corpo de Cristo, que o pão ele representava o corpo dele. Olha que o pão ele devia ser consumido lá no santuário. Ele tem um período, né? Ele tinha que ser trocado. Sempre tem que ser um pão quente, né? Então representava o corpo de Cristo, que ele não passou pela corrupção. O corpo dele não passou. Ele fala isso, né? O teu corpo não via corrupção. Então está lá em Mateus 26:26, Lucas 22:19 e 1 Coríntios 10:16, falando sobre o pão ázimo, que é o corpo de Cristo. Se cumpriu nele. Na morte de Cristo, o corpo dele, o pão sem fermento, né, é enterrado ali, né, colocado ali sobre a terra. Aí vem as primícias, né, as ofertas dos primeiros grãos. Está lá, ela acontecia no dia seguinte ao sábado. E está lá em Levítico 23:11, Números 28:26. Qual foi o cumprimento futuro dessa festa? A ressurreição de Cristo, né? No dia seguinte ao sábado, 1 Coríntios 15:20 vai tratar desse assunto, né? E vai falar exatamente que Jesus... Eu vou até ler essa parte porque eu achei interessante isso aqui, né? Estamos nos aproximando do cerne desse tema, né? Esses são o início, né? Para você entender bem a abordagem. 1 Coríntios 15:20 diz o seguinte: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiam, né? Então Jesus representa ali as primícias dos que dormem, né? Temos outra festa, né? A festa do Pentecoste, a oferta dos alimentos, que acontecia 5 dias depois das primícias. Está lá em Levítico 23:16 e 21. Qual foi o evento futuro representativo, né? Que aconteceu, que era representado por essa festa? Foi lá o derramamento do Espírito Santo, 50 dias depois das primícias, né? Os discípulos receberam o Pentecostes, a festa do Pentecostes, está lá em Atos 2:1-4. Você vê que todas as festas seguiam uma lógica, elas aconteciam no futuro exatamente como elas deviam acontecer. É importante isso você entender, porque antes de eu falar da próxima festa, que são as trombetas, vou me dirigir agora especialmente àqueles que acreditam no juízo investigativo, os adventistas. Veja bem, no livro O Grande Conflito, que é um livro conhecido dos adventistas, no livro completo, não condensado, na página 399, nessa página 399, nós encontramos lá um relato interessante sobre isso aí. Lá, Ellen White, falando sobre o que já era conhecido das igrejas da época, as igrejas protestantes da época, era uma doutrina conhecida, era conhecida de todas aquelas igrejas da época. Ela retrata ou descreve o que já era algo conhecido deles. Que ela diz o seguinte: as festas, e isso nós comprovamos agora, porque não foi Ellen White que revelou isso, mas era algo conhecido, que as festas do Antigo Testamento, elas apontavam para eventos futuros. E ela diz lá, retratando o que era conhecido na época, ela diz o seguinte, que as festas da primeiro advento, elas aconteceram, veja bem, eu quero que você que é adventista, veja lá, acompanhe o Grande Conflito, página 399. Lá diz o seguinte, que as festas do primeiro advento deveriam acontecer na data específica, certa. E foi exatamente o que aconteceu, né? Como ouvimos nos versículos bíblicos, né? E ela diz o seguinte, baseado no que estava já conhecido, né, pelas igrejas, que as festas referentes à segunda vinda de Cristo,
Elas deveriam acontecer igualmente às primeiras festas. E de igual maneira, não podia ser diferente. Olha, isso é importante. Guarde bem isso aí. As festas do segundo advento deveriam acontecer igualmente às primeiras. Não podia acontecer diferente. O que eu quero dizer diferente? Eu quero dizer o seguinte: a Páscoa era um dia, eu não posso transformar esse dia em um ano. O Pentecoste era 50 dias, foram 50 dias. Eu não podia transformar 50 dias em 50 anos. Então, as festas referentes ao segundo advento deveriam acontecer também assim. Exatamente assim, igual às outras. E aí agora vamos dar uma sequência às festas. Nós temos agora a festa das trombetas. Ela acontecia no primeiro dia do sétimo mês. E ela era tocada 10 dias antes do dia da expiação. Está lá em Levítico 23, 24. Aí surge uma pergunta interessante. Quando foi que aconteceu a festa das trombetas? Né? Porque segundo, partindo ainda do entendimento adventista, seguindo o que Ellen White diz, as festas deviam acontecer igualmente às outras. Onde na história houve, antes de 1844, 10 dias de toque de trombeta. Onde? Né? Lembre-se, alguns adventistas falam assim, não, mas as trombetas já tocaram. Só que deveria tocar 10 dias antes do evento que eles dizem que aconteceu em 1854. Que eles dizem que foi o dia da expiação. Então, 10 dias antes deveria tocar. Lembra-se que eu falei para você, que está lá, volte sempre a meditar isso, que está lá no livro Grande Conflito. Tocava 10 dias e não 10 anos. Ela disse que as festas da segunda vinda deveriam acontecer de igual maneira às primeiras festas. Não podia ser diferente. Então eu não podia transformar 10 dias em 10 anos. Porque aí eu teria que seguir essa lógica para as festas que já aconteceram. Então, 50 dias de Pentecostes deveria ser 50 anos. Eu não posso transformar só uma festa para adequar a uma ideia. Né? Eu vou transformar aqui as festas em 10 anos para dizer que foi que 10 anos antes disso Guilherme Miller vinha pregando. Então representa as trombetas. Não há representatividade, senão você vai ter uma contradição. Ela diz que as festas do segundo advento deveriam ser igualmente o segundo. Eu quero que você dê ênfase muito nisso, porque quando você quer argumentar alguma coisa, ou alguém quer argumentar alguma coisa diferente, você tem que explicar o que foi dito antes, né? Que as festas deveriam acontecer de igual maneira, né? Então, 10 dias antes deveria tocar a trombeta. Onde, em 1854, 10 dias antes do segundo ele, o evento da expiação, aconteceu essas trombetas. Não há registro, porque não aconteceu as trombetas. Nem mesmo ela fala desse acontecimento. Você pode acompanhar a história do grande conflito. Nem mesmo ela fala do acontecimento das trombetas tocando. Então, o indicativo das trombetas, e tem uns versículos importantes aqui, que está em Apocalipse 8:6, Joel 2:1, 1 Coríntios 14:8, e Amós 3:6 e 7, como Josué 6:4. Mas Amós 3:6 a 7, ele diz uma coisa importante, Amós. Ele diz assim: vai tocar a trombeta e ninguém vai ouvir? Né? Será que a trombeta vai tocar e ninguém vai prestar atenção? E diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seus servos e profetas. Então a trombeta deveria ser ouvida. E o toque da trombeta era para anunciar para o mundo um acontecimento tão importante, né? Que seria a expiação. A expiação não trata só de um grupo específico de pessoas. A expiação não trata dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos. A expiação é para a humanidade. Então toda a humanidade deveria saber desse acontecimento. Então, 10 dias antes, quando tocou as trombetas? Não tocou, meu amigo. Não há toque de trombeta além da expiação. E seguindo ainda essa lógica, acontece o seguinte: depois das trombetas tinha a festa da expiação. A festa da expiação, que acontecia 10 dias depois das trombetas,
era a limpeza do santuário, está lá em Levítico 23, 27, que era a purificação dos pecados, né? Levítico 16, 30, Hebreus 10, 3 e 17, também vai abordar sobre essa questão da expiação. Eu não posso dizer que a festa da expiação já está acontecendo se eu não provar que a festa das trombetas aconteceu, né? E alguns argumentos que, se alguns argumentarem que são as trombetas do juízo, né, não caberia para cá, porque são 10 dias antes do evento da expiação, porque tem que se cumprir de igual maneira. Então eu não posso usar aquelas trombetas de Apocalipse lá, né, para dizer que elas já tocaram lá com a destruição de Jerusalém, começou desde lá, para dizer que essas trombetas têm relação com esse evento. É claro, se eu entender que as trombetas do Apocalipse vão tocar, esse é um assunto mais que a gente vai ver posteriormente, aí eu vou entender sim que essas trombetas do juízo pode ter sim referência com as trombetas que anuncia a expiação. Mas isso é outro assunto. O que nós queremos dar ênfase é mostrar que a festa das trombetas, seguindo a lógica de que ela deve acontecer de igual maneira às festas anteriores, isso não aconteceu. Não tem como você provar que as trombetas tocaram. Eu até desafio alguém aí que estiver assistindo, colocar no grupo aí, né, quando foi que tocou, né, as trombetas. Segundo, você tem que colocar essa informação. Igualmente ela colocou lá no Grande Conflito, página 399. Ou seja, que deveria acontecer de igual maneira, as festas deveriam ser, não podia ser diferente. E o dia da expiação era o ritual de purificação do santuário, ele acontecia no único dia. As pessoas passavam 10 dias se preparando. E isso que é o interessante, amigo. 10 dias para se preparar. As pessoas não eram pegas de surpresa no juízo. A ideia de um juízo investigativo, de um juízo que eu não sei quando começou, nem quando vai terminar, né? Sou pego de surpresa, quer dizer, eu não sei se meu nome está passando agora, se vai passar amanhã, eu não sei, quer dizer, eu sou pego de surpresa por algo tão importante para mim, e eu não sei exatamente se está passando por mim. Isso não condiz com a vontade de Deus, com os planos de Deus, quando ele fala que ele não faz coisa alguma sem revelar a seus servos, a seus filhos. E a expiação era um dia. Então eu não posso pegar um dia e transformar esse dia da expiação em 175, 176 anos de juízo investigativo. Eu não posso transformar porque eu já estou fugindo da própria lógica, né, para os adventistas, a própria profetisa deles que falaram que tinha que ser de igual maneira. Então eu não posso. Então, como eu posso conciliar a expiação, que era um dia, e que essa festa deveria acontecer no futuro de igual maneira, conciliar isso com a ideia de que um dia do tipo, do antítipo, ou seja, no escatológico, se transformou em 175 anos e está continuando, não parou ainda. Podemos chegar até, quem sabe, aí 180, 190. Então, que dia, por que justamente a festa da expiação ela não se enquadra no padrão das outras, né? E como pode ter acontecido a festa da expiação se a festa das trombetas ainda não aconteceu, né? E após a expiação, 5 dias depois, acontecia a festa dos tabernáculos, Levítico 23, 34. É a festa dos tabernáculos, João 14, 1 a 3 e Apocalipse 21, 3, se refere à volta de Jesus. Quer dizer, a festa do tabernáculo é a vitória final, né? Acaba o juízo, que é a expiação, e no final do juízo tem a vitória e recebemos as palmas, né? O prêmio, a redenção. Então, não houve esse toque de trombeta. Dizer que Deus está fazendo um juízo investigativo, essa ideia do juízo investigativo, minimiza o poder de Deus. Veja bem, em Jó 34, 23, 24, olha que interessante aqui, ó, na versão King James. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzi-los à sua presença para julgamento. Sem depender de averiguações, ele condena à destruição os poderosos e os coloca outros em seu lugar, sem depender de averiguações.
Olha bem o que vai estar dizendo. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzi-los à presença para o julgamento. Sem depender de averiguações, ele condena a destruição, os poderosos e os coloca em seu lugar. Jó 34, 23, 24. Deus não precisa de cento e tantos anos para investigar nada. Deus é poderoso, um Deus que criou o universo, Deus que criou o planeta, a Terra, tudo em 7 dias, não precisa de tanto tempo. Veja bem, aí dentro dessa lógica, lá em Atos 17, 31, veja bem o que diz. Atos 17, 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo. Veja bem, ele determinou um dia, ele não determinou 100 e poucos anos. Ele determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça por meio de um homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ressuscitando dentre os mortos. Então ele diz que Deus determinou um dia em que ele há de julgar, né? Um tempo preciso, né? Deus determinou um dia em que ele há de julgar. Então Deus não precisa de 175 anos como alguns, né, querem colocar. Então, irmãos, é uma verdade que ela não é uma verdade que traz tristeza, mas alegria. Alegria por quê? Porque você vai ter oportunidade, assim como no símbolo eles tinham 10 dias para se preparar, você vai ter a oportunidade de colocar a sua vida em dias com Deus. Gerações e gerações já passaram por esse mundo, já morreram, né? E essas gerações não faziam parte do tempo escatológico final. No passado, muitos judeus sacrificaram o cordeirinho, anos e anos sacrificaram o cordeirinho, mas não faziam parte da geração em que Jesus viria. Então, nós que fizemos parte desse dia escatológico, a nós será dado a oportunidade de arrependimento. A geração que vai estar vivendo na época das trombetas, ela vai ter oportunidade. Assim como aquela geração do dilúvio, veja bem, quando aconteceu o dilúvio, Matusalém já tinha morrido. Houve toda uma geração que morreu antes do dilúvio, né, e não estiveram presentes ali para ver aqueles acontecimentos. Muitas gerações passaram, né, e não estiveram presentes na morte de Cristo. Assim também, nós, a cada ano em que chega a data específica de da expiação, a data específica da trombeta, e ela tem que tocar na data específica, porque foi assim com as outras. As trombetas, elas devem acontecer nas datas específicas. É por isso que nós devemos estar atentos a isso. Porque foi assim. Você que faz parte da Igreja Adventista, né? Se você discorda disso, você tem que discordar do que foi escrito lá no livro do Grande Conflito. Então não houve festa das trombetas e o dia da expiação ainda não começou. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia porque você e eu vamos ter uma chance de se preparar, né? Temos uma chance. Já fizemos essa pergunta para muitas pessoas e ninguém soube explicar para onde foi a festa das trombetas. Sabe por que não tem resposta? Porque as festas das trombetas, que anuncia o juízo de Deus, ela não aconteceu. Em Apocalipse, quando o anjo sai para proclamar o juízo, ali é um indicativo de quando essas festas devem começar, as festas das trombetas. Então, as 3 mensagens angélicas que são citadas como tendo começado, não podem começar, porque o juízo, que é o dia da expiação, ainda não começou, ainda nem começou a festa das trombetas, que é o período de preparação para aqueles que estão esperando. É nesse período que você vai colocar em dias. O povo de Israel cometia muitos erros, mas 10 dias antes eles estavam se preparando para aquele evento. Então que Deus possa abençoar, que você possa entender que a expiação ainda não começou, que você ainda pode confessar seus pecados para Jesus. Eles estão sendo colocados
na conta de Jesus, no seu sacrifício. E no dia da expiação, você que confessou seus pecados, você vai ser limpo. E detalhe, quando você for limpo pela expiação, você não vai ter mais natureza pecaminosa, porque é isso que representava no juízo, no dia da expiação. Hoje as pessoas se atrapalham muito em dizer, os que acreditam nisso, em dizer que estamos vivendo o julgamento. Você pergunta, né? Já passaram tanto tempo, nós estamos no juízo dos mortos ou dos vivos? Alguns já querem dizer, não, estamos nos vivos, não, está passando nos mortos, já se atrapalham, porque já é vergonhoso dizer que um Deus está há 100 e poucos anos julgando os mortos. Né? Como a gente viu aqui em Jó, que ele não precisa de tanto tempo. E dizer que ele está nos vivos é admitir que já tem gente vivendo nessa terra sem a natureza pecaminosa, porque era isso que representava a expiação, o retirar dessa natureza pecaminosa. Então que Deus possa abençoar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque nos comentários, né? Porque aqui, por causa do tempo, né, fizemos um estudo muito resumido. Está muito resumido, tem muita coisa, existem muitos versos aqui para apresentar, né? Eu sei, então, quando você colocar seus argumentos ali dentro dos comentários, nós vamos colocar lá, às vezes, o que faltou detalhar aqui para você. Né? Então que Deus possa lhe abençoar, né? Esse é um assunto extenso, mas muito importante. Eu até fico preocupado de fazer em pouco tempo, né? Embora chegamos aqui a 26 minutos, mas é muito pouco tempo esse assunto. Mas que Deus possa abençoar, que o Espírito abra a sua mente, que você possa entender isso com profundidade e saber qual é importante isso para a sua vida, para a sua felicidade. Saber que você não foi julgado, que você tem uma chance, né, de se preparar. Que Deus possa lhe abençoar e o sangue de Jesus possa nos limpar de todo mal. Que nós possamos estar preparados para esse evento tão importante quando ele acontecer. A paz de Deus com todos. Amém.